Boa questão para a gente poder rever os conceitos aqui de cada uma dessas figuras de linguagem, né, gente? Nós temos muitas. Então, é o tipo de questão que depois que você resolve, você volta lá tentando lembrar, né? Associar com outros exemplos cada uma dessas figuras de linguagem. Em Abrir as Mentes, a gente tem um exemplo de metáfora, certo? Por quê? Esse abrir ali, ele está sendo usado com um sentido conotativo, né? Por quê? Porque abrir a mente, abrir, por exemplo, abrir uma lata, tá? A gente tem uma determinada ação. E aí a gente compara essa ação com a ação de você tornar clara uma ideia para a pessoa, fazer a pessoa entender uma coisa sobre uma outra ótica. Então é como se fosse uma abertura também. Por isso é que a gente chama de metáfora. A metáfora é uma comparação, certo? E é uma comparação sem a presença de nenhum tipo de conectivo. O que exige de mim, né, a capacidade de fazer essas associações. Por que abrir a mente é considerado uma metáfora? O que existe em abrir, no seu sentido mais usual, de semelhante com o fato de você fazer a pessoa entender ou a pessoa receber uma nova informação, entender um determinado assunto de uma outra maneira. Qual é a relação que existe? Tá? Então, a metáfora ela é um tipo de comparação sem a presença de um conectivo e que exige de mim, leitor, essa associação. Tá? Eufemismo. O que a gente vai saber, vai lembrar? Qual é a palavra que eu vou usar para associar com eufemismo? Eufemismo é suavização. Então, ao invés de eu jogar a mensagem ali nua e crua, eu dou uma floreada, eu dou uma amenizada no tom negativo, certo? Então, quando eu digo assim, o político desviou verbas, tá? O político desviou verbas é o político roubou. Então, quando eu coloco desviou verbas, eu suavizo, né? É diferente o tom. Isso é eufemismo, tá? Pleonasmo. O que eu vou lembrar como pleonasmo? O pleonasmo é uma repetição, é uma redundância, certo? E aqui a gente tem que ter o seguinte olhar. Existem pleonasmos que são viciosos, e a gente conhece bem, né? Basta a gente pensar no exemplo, subir para cima. Uhum. Tá? Ontem a colega falou o quê? Ai, não vou lembrar, um negócio de cara. Ai, encarar de frente. Olha só. Encarar de frente. Encarar de frente? Esse negócio não tá meio esquisito, não? Encarar de frente. Encarar é de cara, né? Se é de cara, é de frente, não tem? Mas separe que encarar de frente já é uma coisa muito mais aceita do que subir para cima. Subir para cima você ri, né? Ah, subir para cima tem jeito de subir para baixo. Agora encarar de frente você fica ali, passa, aí ela falou encarar de frente, mas encarar de frente não é já, encarar não é já de frente? Eu falei, É para encarar bem encarado. Ou é para reforçar, né? Por reforçar, aí já é o pleonasmo, que eu vou colocar aqui como literário, não é literário, é estilístico, que aí é intencional, tá? Então, quando eu digo assim, lá num texto, né, tem um trechinho do Machado de Assis, eu não vou lembrar agora exatamente como que é, mas vou colocar aqui só para ilustrar. Olhou-se a si mesma. Olha só, olhou-se a si mesma. É um pleonasmo? É. É repetição? É. Igual subir para cima? Sim. Mas é estilístico, é intencional. É o reforço, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso aqui, ó. A diferença entre vicioso e estilístico. Ironia. Vicioso. Ironia não preciso nem dizer, né? É a arte, é uma arte de dizer o contrário do que se pensa. Então, mães, né, têm que ter essa habilidade de ser muito irônicas. As professoras são as rainhas da ironia.
Colocam na prova, né? Bem-vindo ao ensino médio. Coloca que está muito difícil. Ironia. Exemplo, eu. É. A arte de dizer o contrário, né? O aluno está conversando e fala assim, ô fulano, eu sei que eu estou te incomodando. Eu estou atrapalhando, mas eu preciso, tá? Nesse momento da minha aula, eu sei que você não precisa disso aqui, mas enfim. E a paráfrase, que, na verdade, nem entra como uma figura de linguagem, mas é uma estratégia, né, de intertextualidade, quando você reescreve, reformula uma ideia usando outras palavras. Então, você repete a ideia, porém com palavras diferentes, tá? Então, a paráfrase é aquele procedimento. Você ouve e reescreve, só que a ideia ela é mantida, tá? Então, é um procedimento de intertextualidade, não é uma figura de